Olá, hoje nós estamos dando início a um projeto importante da Escola Superior da Advocacia Geral da União, que é o Encontro com o Autor. Nós vamos desvendar o autor e sua obra. Nós vamos conversar com o autor, com o processo criativo, com o que é que a obra traz, enfim, aproximar o autor do público leitor. E, para nossa felicidade, o primeiro programa é com um colega nosso, advogado da União, Vitor Trigueiro, que é procurador-chefe da União no estado da Bahia, mestre em Direito pela Universidade de Brasília, UNB, doutor em Direito pelo CEUB, professor substituto da Universidade Federal da Bahia. O livro traz um tema extremamente importante, versa sobre o Supremo Tribunal Federal e o título já diz muito, O Jogo da Pauta no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, é um livro que foge ao lugar comum e é essa a nossa missão aqui, desvendar o livro e nada melhor do que o autor para explicar como foi o processo criativo, do que trata o livro e de sua relevância. Doutor Vitor, bom dia, obrigado por sua presença, obrigado por estar aqui conosco, ficamos honrados, você já esteve na escola e conte para nós do que trata o jogo na pauta no Supremo Tribunal Federal. Bom dia, Souto. Eu queria inicialmente, meu caro, agradecer a você pela oportunidade de participar desse projeto, parabenizá-lo também pela iniciativa. De fato, é um projeto que oportuniza a nós, autores, compartilhar as nossas ideias, né? Isso é muito importante. Esse espaço, então, ele permite que a gente tenha essa oportunidade de fazer a divulgação do que a gente pesquisou durante muitos anos, né? Essa obra é o resultado das minhas pesquisas de doutorado. Então, reitero mais uma vez, meu caro, a satisfação de estar aqui presente. Parabenizo a você e a toda a equipe da escola por esse projeto, que eu desejo todo sucesso para ele. Bom, então, passando aqui para a nossa discussão sobre a obra, eu, no passado, Souto, eu atuei, na verdade, como diretor de acompanhamento estratégico na SGCT, Secretaria-Geral de Contencioso, que é o órgão da AGU responsável pela atuação perante o Supremo. E a minha responsabilidade, basicamente, era acompanhar a pauta de julgamentos do Supremo, né? Nós fazíamos esse acompanhamento semanal, selecionávamos ali casos relevantes para a União e aí tínhamos uma atuação específica nesses casos. E sempre me chamou a atenção, enquanto profissional, né, da Advocacia Geral da União, o excesso de poder concentrado no presidente da Corte, né? O presidente do Supremo era ele, tão somente ele, e ainda o responsável pela escolha dos casos que serão julgados ou dos casos que não serão julgados. Você define como, você falou, excesso de poder. É isso mesmo? Excesso de poder? Acredito que sim. Ao longo da pesquisa, eu procurei demonstrar que essa concentração exclusiva na figura do presidente, ela, de certa forma, retira uma característica importante de tribunais, que é o senso de colegiado, né? A responsabilidade sobre a escolha de processos, ela repercute fortemente não apenas no Supremo, mas nas instituições e na sociedade como um todo. O Supremo hoje, a gente sabe, praticamente fala sobre todos os assuntos relevantes, né? E me parece que a concentração desses poderes na figura exclusivamente do presidente, ela retira esse caráter colegiado que é importante para um tribunal, né? É óbvio que o regimento interno e a dinâmica de poder dentro do Supremo, de certa forma, mitiga esse poder, né? E o advento do plenário virtual também mitigou um pouco esse poder. Eu pretendo falar um pouco mais sobre isso durante a nossa
nossa conversa. Mas sim, me parece que esse modelo é um modelo que precisa sim ser revisto, não foi revisto ainda, precisa ser revisto para que o senso de colegiado esteja presente também no momento de escolha dos casos que serão submetidos a julgamento. Tá. Eu não sei se eu estou antecipando um pouco as perguntas, enfim, mas a partir de que momento, tudo bem que você mencionou que você sentiu isso no dia a dia trabalhando na SGCT, Sim. né? Que é a Secretaria-Geral de Contencioso, para quem nos ouve e nos assiste. Uhum. Mas nas suas pesquisas, você identificou esse poder de manobra, Sim. a falta de uma expressão melhor, a partir de que momento ele começa a crescer, a partir da Constituição de 88, desse protagonismo maior que o Supremo assumiu? Durante a pesquisa, eu tive o cuidado, né, de fazer uma reconstrução histórica sobre o regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Então, existe um capítulo que é voltado exclusivamente para a análise do design institucional do regimento interno do Supremo durante toda a sua história, no que se refere à distribuição desse poder. E em diversos momentos esse poder ele foi concentrado na figura do presidente, ele foi disperso, ele foi descentralizado para os demais ministros. Isso aconteceu durante a história do Supremo. No regimento atual, ele permaneceu e permanece até hoje concentrado na figura do presidente. Entretanto, Souto, nem sempre o exercício dessa competência foi enxergado de forma estratégica, né? Revendo entrevistas e ouvindo declarações dos ministros durante muitos anos, quem primeiro percebeu que esse papel da seleção de casos era muito importante foi o ministro Nelson Jobim. Então, existem entrevistas que ele concedeu para o projeto História do Supremo, em que ele trouxe exatamente essa percepção. Ele disse, olha, o Supremo exerce uma função muito relevante e escolher os casos é algo muito relevante também, né? E na dinâmica atual, essa escolha fica relegada ao acaso, né? Então, o ministro Nelson Jobim percebeu isso e começou a tratar a pauta de forma mais estratégica, né? Então, essa gestão estratégica da pauta, ela, na história recente, começa com o ministro Nelson Jobim, e a partir do ministro Nelson Jobim, ela se estende no tempo. Os presidentes que o sucederam também encaram a pauta de forma estratégica e passam a utilizá-la para diversos fins, né? E aí, durante o livro, eu tento estabelecer algumas premissas, né, e algumas influências que podem gerar ou que podem fazer com que processos sejam selecionados ou não sejam selecionados, né? Então, eu tinha esse problema, né? O meu problema de pesquisa era esse excesso de concentração na figura do presidente, e eu tenho um marco teórico, né, que é a discussão sobre fatores extrajudiciais ou extrajurídicos que podem influenciar na tomada de decisão em tribunais, né? Então, eu trato sobre o comportamento legalista, o comportamento ideológico e o comportamento estratégico, que são modelos que foram desenvolvidos principalmente pela ciência política para explicar que decisões judiciais não são proferidas apenas do ponto de vista das leis, da jurisprudência, da doutrina, que a professora Patrícia Perrone chama de material jurídico ortodoxo, né? Então, o processo decisório ele é influenciado por fatores extrajurídicos, e eu incluo a seleção dos casos, ou seja, a pauta de julgamentos, como um elemento do processo decisório no Supremo Tribunal Federal. E como elemento do processo decisório também tem influências extrajurídicas. Você quer fazer um comentário sobre cada um desses? Posso fazer, sim. O modelo legalista é um modelo tradicional, né? A professora Patrícia Perrone, como eu disse, escreveu sobre isso. Diversos autores escrevem sobre isso. A literatura, principalmente dos Estados Unidos, é repleta de produções acadêmicas sobre isso. Então, o modelo legalista, ele defende a ideia de que que o processo decisório em tribunais, ele é influenciado tão somente por leis
precedentes, né, casos anteriores, e a doutrina de uma maneira geral, né? Então, qualquer tipo de influência extrajurídica não seria legítima, não seria seria mais ou menos adequada. O que defende o Antônio Scalia, Exato, defendia, exatamente, né? Exatamente. A questão do textualismo e do originalismo, né? Perfeito. Então esse é um primeiro elemento, né? E aí a ciência política trouxe diversos influxos para essa discussão e disseram, olha, fatores ideológicos também influenciam, porque juízes não são robôs, juízes têm suas pré-compreensões, têm suas crenças, né? Uhum. Então, essas pré-compreensões, essas crenças, essas influências, é lógico que determinam, de certa forma, a solução de um caso, né? E quando se fala em modelo ideológico, né, não se fala, Souto, exclusivamente de influências político-partidárias, né? A ideologia é um sentido mais amplo, né? Seria mais ou menos, não sei se enquadra aqui, aquela famosa frase de Ortega y Gasset, eu sou eu e as minhas circunstâncias. Eu acho que tem a ver com, não é? Com essas questões. Sim, exato. Exógenas, né? É difícil nós, enquanto tomadores de decisão, nos desvincularmos de todas as nossas crenças para tomar uma decisão sem que elas influenciem na tomada de decisão. Então, fatores político-partidários influenciam, inclinações econômicas influenciam, religiosas também influenciam e o Supremo Tribunal Federal, como um órgão que lida com questões que tocam todos esses temas, naturalmente geram esse tipo de influência. E o que é importante, Souto, é dizer que esse modelo ideológico ele não sustenta uma total dissonância do modelo legalista para decisões voluntaristas absolutamente ideológicas. Não. Na verdade, o ponto de partida, naturalmente, é a lei, os precedentes, claro, etc. Eles conversam. Exatamente, que são interpretados à luz dessas pré-compreensões. Então, esse é o modelo ideológico. Por fim, o modelo estratégico, e aí eu faço uma pequena diferença do estratégico em relação ao que a literatura tem feito. O modelo estratégico talvez se encaixasse perfeitamente na questão do habeas corpus, da julgamento da Carmen Lúcia. Exatamente. Entre a opção entre a ação declaratória. Perfeito. Não é? Eu até selecionei, depois que você explicar, aqui na página 323, quando você discorre muito bem sobre a votação desse habeas corpus e que ninguém sabia como e qual seria o resultado do voto da ministra Rosa Weber, né? Exato, exatamente. Mas por favor. Então, o modelo estratégico, e aí já fazendo um link com essa parte do trabalho, que buscou, através de um estudo de caso, comprovar uma hipótese, né? O meu trabalho tem um viés teórico, que eu já mencionei, que são esses modelos, e esse viés empírico que elegeu um caso como representativo, né, da comprovação de que, de fato, há uma excessiva concentração na figura do presidente. Então, o modelo estratégico ele é um instrumento. Né? Uhum. Ele é um instrumento que é utilizado, seja no processo de tomada de decisão dos casos específicos, ou seja, na escolha dos casos que serão julgados. Ele é um instrumento para o atingimento de um fim. Né? Então, quando você fala de modelo legalista, você está dizendo, olha, o modelo legalista é aquele em que o juiz, quando decide, aplica a lei, aplica o precedente ou aplica uma doutrina específica. O modelo ideológico é um modelo quando o sujeito decide, ele decide interpretando determinada norma a partir das suas compreensões. O modelo estratégico é um instrumento, né? Ele é um instrumento para se chegar a uma solução legalista ou para se chegar a uma solução institucional, uma solução pessoal, uma solução ideológica. Então, ele tem um caráter instrumental na tomada de decisão. E o processo de escolha dos casos que serão julgados, ele necessariamente envolve o modelo estratégico, né? Porque a partir da escolha de um caso, da submissão de um caso a julgamento, ou da não submissão de um caso a julgamento, aquele que toma essa decisão pode estar buscando atingir algum
objetivo. Né? E no estudo de caso concreto eu procurei demonstrar razões que podem ter influenciado a ministra Carmen Lúcia, então presidente, a não pautar as ADCs 43, 44 e 54, que justamente tratavam da possibilidade de execução de sentenças condenatórias, né, de prisão após a segunda instância. Da segunda instância, exatamente. Então, agora, Vitor, você conhece o sistema americano, você sabe que eu sou um estudioso, um entusiasta, e o que nós vemos aqui, nesse caso específico do habeas corpus, a página 323, você reproduzindo as entrevistas que você fez, algumas das entrevistas, e aí você diz assim, não, o entrevistado, eu acho que é o Felipe Recondo, enfim, Felipe Recondo, exatamente, deve ser ele aqui, perdão, é isso mesmo, ele diz assim, a ministra Rosa para saber onde ela ia. E aí há uma reação do Barroso, porque ninguém estava compreendendo para onde ela caminhava, qual seria o final da coisa. E alguém diz assim, para onde vai? Todos eles. Não sei. A ministra Rosa manteve o segredo. Então, quando o ministro Barroso dá uma patada, essa é a palavra do Felipe Recondo, nós pensamos, ela vai votar pela reversão da jurisprudência. E acho que ele também pensava, o Barroso. Ali foi todo mundo forçando a barra em cima do voto dela. Só que ninguém sabia exatamente para onde ela ia, talvez só a ministra Carmen soubesse. Exato. Eu quero primeiro chamar a atenção a qualidade do trabalho seu, esses detalhes, isso é muito importante. Sim. Não é? Então você está de parabéns por ter reproduzido ipsiliters e ter conseguido retirar do Recondo e de outros entrevistados também esse tipo de insight. Né? Agora, aqui fica a crítica, o cotejo que nós podemos fazer com o sistema americano, que não tem esse tipo de surpresa, né? Porque sabemos nós que na Suprema Corte dos Estados Unidos os justices, que são os ministros, né, os juízes, se reúnem para escolher o relator, que não é esse nome, né? O presidente pode ser o relator, mas ali escolhe quem tem melhor perfil, né? Quem conhece melhor o tema, e o voto é construído de forma conjunta. Não é? O voto é construído de forma conjunta. Você tem essa percepção, aqui é a pergunta, você tem essa percepção que o sistema nosso peca nesse particular? Olha o que você você narra no seu livro, a página 323, esse suspense. Consta aqui que o ministro foi aparentemente descortês, não sei, né? Segundo o relato, não meu, não seu, mas o relato do jornalista. Você tem essa percepção de que o nosso sistema peca nesse particular, em não caminhar, em não... Você usou a palavra colegiado algumas vezes, né? De não ter essa decisão colegiada. Eu gostaria que você comentasse sobre isso e fizesse comentários outros que julgar pertinentes. Tá. Deixa eu fazer um primeiro comentário sobre a polêmica do HC. Né? Tá. Havia a construção de um entendimento pelo Supremo, né? Esse entendimento se consolidou dentro de um contexto muito conturbado do ponto de vista político, de que a prisão poderia ser iniciada após a condenação em segunda instância. Né? O contexto político foi se agravando, se alterando, enfim. E se começou a construir uma percepção de que esse entendimento poderia ser revertido. Né? E o instrumento para a reversão desse caso seria justamente as ADCs, que poderiam reverter esse entendimento de forma a passar a impedir a execução da pena em segunda instância, ou seja, reverter aquele primeiro entendimento do Supremo, que na verdade não é o primeiro, né? O Supremo alterou esse entendimento várias vezes, então havia a possibilidade de se reverter esse entendimento pelas ADCs. Por força
do efeito vinculante. Exatamente. Um julgamento em abstrato, não haveria nome na capa, né, como diz o ministro Marco Aurélio. Não julgo pela capa, mas a apreciação se daria de forma abstrata e não haveria qualquer tipo de acusação de beneficiar fulano, Beltrano, enfim. E a ministra Carmen adotou a postura de não submeter o caso a julgamento. Ela entendeu e deu diversas entrevistas sobre isso, no sentido de que o objetivo dela era preservar a imagem da corte, era preservar o precedente da corte, né? E era um momento político grave, ela não queria que a decisão dela repercutisse no cenário político-eleitoral, né? Então essas foram declarações que ela deu, todas essas declarações estão... Você se refere à ADC? Às ADCs, exatamente. Mas na verdade o HC também repercutia. Mas aí o que é que acontece? Exatamente, nesse caso... Exato. Né? Ela tomar a decisão e pautar influenciaria. Ela não pautar também influenciaria. E daí a importância, essa constatação, Souto, mostra o quão estratégico é o papel do presidente. Verdade. Porque uma ação influencia e uma omissão, que na verdade é uma ação reversa, digamos assim. Reversa, exatamente. Também influencia. Em outro sentido, né? Exatamente. Então, se ela pautasse, isso influenciaria, e se ela não pautasse, isso também influenciaria. E aí ela optou por não submeter o caso em abstrato, porque havia uma desconfiança grande de que, uma vez submetido novamente em abstrato, o ministro Gilmar Mendes alteraria a sua posição, o ministro Dias Toffoli já havia alterado sua posição, e a ministra Rosa, todo mundo sabia que, em abstrato, ela tinha essa posição, né? Acho que ela até declarou isso. Declarou, né? Por diversas vezes. Ela dizia que a posição dela, nos HCs que ela julgava na turma, era uma, mas que se submetia ao entendimento da corte, em repercussão geral, que entendia no sentido contrário. E a esperança de... E aí é uma interpretação minha, né? A esperança de não alterar um entendimento se daria num caso concreto. Submetendo-se um caso concreto, a ministra Rosa teria a mesma postura que ela tem nos seus julgamentos monocráticos e adotaria o entendimento da corte. E aí é muito curioso, porque quando o julgamento começou do HC, ministro Gilmar, ministro Lewandowski, o ministro Marco Aurélio, todos eles disseram com todas as letras: estamos no plenário e o plenário é o local para que o Supremo decida teses. Não importa se é um caso abstrato ou se é um caso concreto. Nós podemos aqui decidir uma tese. Né? Quais foram os ministros, perdão? Ministro Gilmar, ministro Lewandowski e ministro Marco Aurélio. Todos, esse trecho do voto está todo relatado no livro. E o que aconteceu no fim das contas? Aconteceu que a ministra Rosa acolheu o entendimento então vigente da turma, negou o HC e a jurisprudência, né, o precedente, permaneceu. O que você quer dizer é que essa introdução dos três ministros, vamos chamar assim, rendia ensejo a que a ministra Rosa pudesse tomar um outro caminho. Exatamente. Dizer, olha, né? O objetivo era, olha, nós estamos decidindo aqui, apesar de ser um caso concreto, né, há uma objetivação do controle difuso, né, isso já é uma lição muito antiga, então, ministra, a senhora pode votar de acordo com a sua convicção, estamos no plenário, é aqui que nós vamos decidir. E a ministra ministra Rosa toma outro caminho, o resultado do julgamento é pronunciado e o ministro Marco Aurélio então diz, e isso casa muito com a minha proposta, né, de um modelo estratégico. O ministro Marco Aurélio diz assim: venceu a estratégia, o fato de Vossa Excelência não ter pautado as ADCs, mas sim um caso concreto. E o julgamento desse caso concreto, então, impossibilitou, naquele momento, a alteração do entendimento. Então, isso é a demonstração da minha hipótese, né? Eu uso esse estudo de caso para mostrar que a pauta ela foi utilizada, ou a seleção dos casos, né, foi utilizado com o objetivo de alcançar finalidades extrajurídicas, né? Existem diversas finalidades extrajurídicas, eu elenquei
algumas, né? Então, a ministra Carmen tinha uma posição pessoal, né? Ela era favorável à execução da pena após segunda instância, ela tinha uma preocupação institucional com a imagem do Supremo Tribunal Federal, que estaria envolvido numa alteração de entendimento voluntariosa, né? E um contexto legalista também, porque ela tinha de fato a preocupação de preservar o precedente recém-estabelecido na Corte, né? Então esses elementos, para mim, foram os elementos que justificaram a atuação estratégica da ministra, que era não rejulgar o tema, né? Ela teve que optar por uma second best decision, que é o termo que a literatura usa, que é a segunda melhor decisão. Ela diz, eu não quero pautar, mas então, se eu tenho uma pressão muito grande para pautar, então eu vou pautar um caso concreto, porque nesse caso concreto eu tenho alguma chance de preservar o precedente. E de fato foi isso que aconteceu. E aí, Souto, respondendo a sua pergunta, sobre o modelo decisório, né? Esse modelo decisório que é adotado no Brasil, né, nos tribunais de maneira geral e no Supremo especificamente, é um modelo por agregação, né? Todos os ministros produzem seus votos e apresentam seus votos em sessão, e o que há uma grande crítica, né, na literatura especializada em relação a isso, é que esse modelo ele não permite o diálogo franco, né, entre os julgadores, né? Isso haveria um déficit do ponto de vista da argumentação para a chegada a uma conclusão. Então, de fato, esse modelo ele prejudica, de certa forma, esse sentido da colegialidade. E aí, trazendo só, Souto, você fez essa pergunta e eu me lembrei de um caso recente em que o ministro Barroso e o ministro Gilmar, votaram de forma inovadora, votaram conjuntamente, né? Eles dois apresentaram o mesmo voto. Me parece que talvez haja aí um início de alteração na forma de deliberação do Supremo Tribunal Federal, se aproximando talvez do modelo da Suprema Corte dos Estados Unidos, onde há uma votação por adesão, né? Os ministros discutem entre eles e tomam a decisão de forma argumentativa, de forma dialógica, e é a partir desta primeira sessão, né, de argumentos, de discussão, decide-se quem será o relator que vai emitir a opinion, né? Você muito bem sabe disso. Exatamente. Você tem um livro best-seller no assunto. É uma construção conjunta, né? Sim, e tanto que eles trocam votos. Sim, sim. Né? E é curioso, tem um capítulo, Souto, que eu falo muito sobre também a Suprema Corte, que é a troca de memos, que são memorandos entre os justices, né? Isso acontece na deliberação e acontece também na fase de admissão, que é o certiorari, né? Assim, e, inclusive, eu relato a existência de um pool, eles chamam cert pool, que é um conjunto de clerks, que são os assessores, né? Que se reúnem e discutem previamente esses casos para que eles possam municiar os juízes para que eles decidam, olha, esse caso, será que é interessante a gente submeter agora? Será que ele vai provocar um bom precedente para o futuro? Né? Então, toda a discussão a respeito da admissão de casos na Suprema Corte dos Estados Unidos é baseada numa previsão de futuro. Se aquele caso vai ser bom, se eu tenho chances de, ao escolher esse caso, ser vencedor na minha decisão, né? Então, isso vale para a Suprema Corte dos Estados Unidos, isso vale também na escolha de casos aqui no Brasil. Tudo isso para vencer aquela regra do Rule of Four, né? Isso, perfeito. Dos quatro, exatamente. Né? Sem os quatro, né? Sem os quatro você não consegue ter um dia na corte. Exatamente. Exatamente isso. Agora, e falando sobre a Suprema Corte dos Estados Unidos, você traz aqui, e nós estamos falando de influência benéfica e tal, você traz aqui um dado interessante que eu até desconhecia, que é a determinação por Dom Pedro II, está na página 67, a determinação de Dom Pedro II para que dois juristas brasileiros, Salvador Mendonça e Lafayette Rodrigues Pereira, embarcassem aos Estados Unidos
para estudar a a Suprema Corte e trazer os bons fluidos de lá. Exato, Né? exato. Eu achei uma passagem interessante. Uma passagem muito interessante. Do ponto de vista histórico, né, muito interessante. E a ideia era que se criasse um poder, uma espécie de poder moderador, que seria o judiciário, tal qual Washington. Né? Exatamente. Exatamente. Ele se refere até ao Supremo Tribunal de Justiça de Washington. De Washington, exatamente. Muito interessante. Agora, o engraçado que confirma, né? Confirma, eu não digo rumores, né? Rumores não, mas registros de que Dom Pedro II era um homem culto, sim, não é? Sim. Muito bem intencionado, honesto, inclusive. Sim. Né? Há relatos que, já fazendo um comentário lateral, né? Que a gente não pode ficar só no questão estrita, só no direito, há comentários sobre, inclusive, a forma de vestir-se dele, né? Que as pessoas se queixavam. Ele não se veste como imperador. Exatamente, né? É por aí. Mas, Vitor, mais duas observações. Primeiro, esse fenômeno do poder do presidente com relação à pauta que você tão bem enfrenta no seu livro, ele se verifica em outros tribunais superiores no Brasil? Acho importante que você... Sim. Na mesma proporção? Não, acredito... Assim, ele se reproduz, sim. Eu não fiz pesquisa ampla sobre os diversos tribunais, mas eu tive uma conversa com o presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, por exemplo, o desembargador Castelo Branco, e ele relatou isso, né? Ele se interessou muito pelo trabalho e disse que... e confirmou essa importância dessa discussão no âmbito do próprio Tribunal de Justiça da Bahia. Então, isso é algo que o mais antigo das Américas. O mais antigo das Américas. Isso, então, se repercute, sim, em outros tribunais. É claro que os outros tribunais não têm a relevância do ponto de vista político-institucional que o Supremo tem. Não discutem os temas mais relevantes do país, como o Supremo tem. Então, a mecânica da escolha em outros tribunais, ela não tem o impacto jurídico, político e social que a escolha dos casos do Supremo tem, mas sim o presidente exerce um papel importante em outras cortes. Eu fiz pesquisa em cortes fora do Brasil também. Era isso que eu ia perguntar agora. E a corte da Colômbia, por exemplo, ela dedica um trecho específico lá do regimento deles sobre isso. E a corte da Colômbia descentraliza essa decisão. Então, eles têm uma sessão administrativa em que eles fazem a pauta que vai ser adotada pelo tribunal durante um determinado período de tempo. Essa é, inclusive, uma das propostas que eu faço. Tem uma parte propositiva ao final, depois a gente pode tratar um pouco sobre isso, Souto. Poderia ser, inclusive, o próximo bloco. Ok. Então, existem experiências que descentralizam esse poder. Entendi. Né? O próprio exemplo da Suprema Corte dos Estados Unidos é um exemplo. Por quê? Porque quando a Suprema Corte dos Estados Unidos acolhe um caso, ele é julgado no ano. Exatamente. Então, o fato disso... Né? Exatamente. O fato de ele escolher já pressupõe que será julgado. Você quer dizer, eles estão escolhendo em conjunto. Exato. Eles escolhem em conjunto, porque eles sabem que o que eles escolherem necessariamente será julgado. Inclusive, Vitor, eu não conheço, pode ser que exista, eu não conheço, mas repito, pode ser que exista, casos da Suprema Corte em que é concedido o certiorari para ser julgado no termo seguinte. Né? Quer dizer, geralmente você julga no mesmo termo. Exatamente. Funciona muito bem nesse particular. Exato. Eles fazem um estudo, assim, né? Uma perspectiva de quantos casos eles conseguem julgar no ano e admitem apenas aqueles casos. E é curioso, Souto, nesse capítulo que eu falo sobre o modelo da Suprema Corte dos Estados Unidos, existe um trabalho que relata toda a construção do modelo de escolha, ou do certiorari. Então, esse modelo ele foi escolhido inicialmente por duas razões. Né? A primeira, a relevância dos temas, e o segundo, uma percepção de que a Suprema Corte dos Estados Unidos estava sendo cada dia mais provocada e o seu acervo de processos estava se tornando muito grande. Então, o certiorari, né, essa fase de admissão na Suprema Corte dos Estados Unidos, ela nasce com dois grandes objetivos. Selecionar casos relevantes e, sim,
reduzir o estoque. Sim. Eu até acho que eu falo estoque. isso acho que na última edição. Sim. Houve mudanças ao longo do tempo, né? Sim. Reclamações, inclusive, Sim. na década de 70. Olha, estamos assoberbados. Isso, né? houve uma reação muito grande Algo que o Moreira Alves fazia aqui, né? Houve uma reação muito grande de setores da sociedade, a Bar Association lá, né, o AB deles, a princípio se mostrou totalmente contra essa política, porque retiraria o poder do advogado de levar o caso à Suprema Corte. Mas, no fim das contas, tudo se solucionou e o regime foi aprovado. Então, nos Estados Unidos, há uma completa discricionariedade na seleção de casos. Vitor, você disse que vai falar sobre propostas que você apresenta no livro. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você, o seguinte. Ao longo do tempo, pelo menos mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal se deparou com os pedidos de vista a perder de vista. Eu não vou nem citar casos aqui específicos ou ministros, mas nós sabemos que tivemos casos de processos que ficaram na gaveta durante 4 anos, 4 anos e meio praticamente, com uma despesa muito grande que esse projeto, que essa retenção causava e tudo mais. E aquilo que imaginava-se que não teria solução, teve solução, que é acho que uma emenda ao regimento, uma decisão da Corte recentemente, proposta pela ministra Rosa Weber, parabéns a ela e ao Supremo, de limitar a vista a 90 dias, me parece, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, se conseguiu. Eu lembro que por volta do ano 2000, eu já professor de Direito Constitucional em Uberlândia, eu comecei em Uberaba em 97, em 96, eu lembro que eu dizia para os meus alunos que o juiz classista nunca iria desaparecer do direito brasileiro porque unia interesses de empregados e empregadores. Eu digo, olha, isso não tem condição, isso vai continuar para sempre, está na Constituição, acho muito difícil, e acabaram com o juiz classista. Minha pergunta é, você vê no horizonte uma mudança no Supremo para alterar essa sistemática, essa dinâmica? Veja só, eu primeiro foquei o trabalho na pauta. Né? Então, o meu objetivo principal era explicar a pauta, explicar o que influencia, quais são as repercussões e como isso influencia na agenda da Corte. Certo. E quando eu falo em agenda da Corte, eu estou falando na ideia do que a Corte irá julgar e quando a Corte irá julgar. Né? Então, a pauta é um desses elementos. Né? Existem outros elementos, e você mencionou muito bem a questão da vista, então existem outros elementos que são capazes de provocar uma disputa pelo controle da agenda. Então, os ministros, é um tribunal que permite aos ministros individualmente tomarem decisões sem submissão ao colegiado, né? Então, é um tribunal e um regimento que fortalece muito o ministro do ponto de vista individual, né? A despeito da colegialidade. Então, eu identifiquei, e essa identificação não foi apenas minha, isso é algo que já vem sendo debatido na literatura há muito tempo, sobre alguns problemas de controle de agenda, ou alguns problemas de disputa no controle da agenda. O primeiro deles é a pauta, né, que eu já mencionei, já apresentei. Então, o presidente tem total controle sobre o que será julgado ou não será julgado. Esse controle ele foi, de certa forma, mitigado com o advento do plenário virtual, ou mais especificamente o advento de uma emenda que generalizou a competência do plenário virtual. Então, hoje, qualquer caso pode ser julgado pelo plenário virtual. Eu trago alguns dados em que mais de 99% dos casos que são julgados no Supremo são julgados pelo plenário virtual. Mas tem que pautar também, né? Não, então, isso foi o que mudou. Sim. Num primeiro momento, quando o plenário virtual não tinha essa competência tão ampla, para a submissão dos casos ao plenário presencial, dependia-se do presidente, né? Que é exatamente a minha discussão. Com o advento do plenário virtual, o ministro, individualmente, ele pode escapar
do presidente, porque ele não precisa mais do plenário presencial para julgar. Então, se ele considera que o presidente está obstando de alguma forma a submissão do caso dele, ele pode submeter ao plenário virtual e o caso será julgado. Se esta emenda regimental tivesse acontecido alguns anos atrás, muito provavelmente eu não teria objeto de estudo, né? Porque as ADCs teriam sido julgadas em plenário virtual e a questão teria tomado proporções absolutamente diferentes, inclusive do ponto de vista eleitoral. Mas perdoe-me, mas você que é estudioso especificamente desse tema, para o plenário virtual, para o ministro colocar no plenário virtual, é livre? Livre. Não tem uma regra de esse assunto tem que ir para o presencial? Não. O plenário virtual ele tem uma evolução. Eu tenho um capítulo também que explica essa evolução. Ele primeiro foi criado lá em 2007, se eu não me engano, apenas para apreciação da repercussão geral, e ele foi ganhando competências, e na gestão do ministro Toffoli, se eu não me engano, durante a pandemia, ele alterou o regimento interno do plenário virtual para permitir que todo e qualquer caso seja julgado no plenário virtual. Não há restrição. Né? Tá. Pandemia foi Fux, não? Eu acho que o ministro Toffoli teve alguma participação nessa alteração regimental e depois veio o ministro Fux. Mas talvez a pandemia tenha coberto os dois. É porque o ministro Fux assume em setembro, deve ter sido isso. O momento da alteração é setembro, o ministro Toffoli pega o início, quando ele faz essa alteração regimental. Então, com o advento, ou com o fortalecimento das competências do plenário virtual, esse poder tão centralizado na figura do presidente, ele perde força. E essa é uma das minhas conclusões no trabalho, que o advento do plenário virtual, então, ele de certa forma, arrefece essa centralização, porque permite que o caso seja incluído em plenário virtual. Então, nós temos esse problema de controle de agenda. Nós temos, Souto, um segundo problema do controle da agenda, que é a liberação do caso para julgamento pelo relator. Se o relator não submeter ao plenário físico ou ao plenário ao plenário virtual, o caso jamais será julgado. Então, o ministro relator, ele tem o poder de obstar o julgamento de um caso e esse poder não encontra nenhum controle, porque não há nenhuma ferramenta no regimento interno do Supremo, na Constituição, onde quer que seja, que obrigue um relator a submeter um caso a julgamento. Então, esse é um segundo Então, você problema. Acabou com o pedido de vista, mas o relator ainda tem esse eu vou chegar no pedido de vista, porque o pedido de vista ele acontece no momento subsequente. Não, né? Sim. Então, primeiro, o caso é sorteado a um relator e o relator pode simplesmente não submeter. Certo. Ele deixa lá no gabinete para quando ele achar relevante julgar. Então, esse é o primeiro problema. Perdão, eu não resisto à comparação. Se narrar isso para um jurista americano, ele vai achar um negócio assim... Mas essa é a grande realidade. Né? Essa é a grande realidade. Não há nenhum instrumento de controle. Inclusive, eu coloco uma proposta de controle sobre isso. Eu vou relatar o que aconteceu na banca, mas é curioso. Então, um primeiro momento é esse. O caso chega, o relator tem a completa discricionariedade para submeter ou não. Então, se ele produz o voto dele, ele tem dois caminhos. Ou ele leva para o plenário presencial, e aí ele fica na dependência do presidente, ou ele leva para o virtual, que tira completamente o presidente desse momento decisório. Né? Lá no plenário virtual pode ter destaque, pode ter pedido de vista, aí é uma outra dinâmica. Então, esse é o segundo ponto. Né? O primeiro, o relator. O segundo, a submissão ao plenário virtual ou ao plenário presencial. O terceiro é a monocratização, né, que é um fenômeno já multi-estudado, que os ministros têm o hábito, né, de submeter casos à concessão de medidas cautelares e nunca submeterem essas cautelares ao colegiado. Então, esse é um exemplo também de controle da agenda, no seguinte sentido: o Supremo vai julgar de forma individual, não é o Supremo, né? O ministro está julgando de forma individual, e ele não permite que esse caso, ou que a apreciação desta cautelar, chegue ao colegiado. Então, esse é o terceiro problema. E o quarto problema, como você já antecipou, é o pedido de vistas. Né?
O pedido de vistas é um mecanismo, como eu disse, de disputa da agenda. Quer dizer, o relator escolhe que quer julgar, o presidente pauta e o relator e o vogal vai lá e diz: não, eu vou pedir vistas. E ele não tinha nenhum constrangimento que o fizesse colocar de volta o processo em julgamento. Minha banca, Souto, foi em outubro. E eu fiz as seguintes propostas. Eu disse: olha, nós podemos descentralizar a competência do presidente, criar uma sessão virtual administrativa, onde cada ministro vai dizer: olha, eu quero julgar esse, quero julgar esse, quero julgar esse, e assim você constrói a pauta. Então, essa é uma primeira solução. A segunda solução, já estou concluindo as 4, aí você dá suas impressões. A segunda é o relator. Eu propus que se pudesse pensar numa hipótese de, talvez, submissão de uma questão de ordem, para que um caso que tivesse muito tempo parado em um gabinete pudesse ser submetido independentemente da vontade daquele relator. E quem submetesse aquela questão de ordem passaria a ser o relator do caso. Isso tem diversas implicações. Você já está enfrentando a questão do relator. Do relator, exatamente. Então, o primeiro ponto é a escolha da pauta. O segundo ponto é retirar esse controle do momento de julgamento só do relator. O terceiro, a proposta seria submeter automaticamente as cautelares ao plenário virtual, independentemente da vontade de qualquer ator do Supremo. Então, uma vez proferido uma cautelar, ela vai imediatamente para o plenário virtual. E o quarto ponto seria a questão do pedido de vista, né? Você limitaria no tempo o pedido de vista e o recolocaria obrigatoriamente no plenário virtual. Essa foi a minha proposta. Isso foi em outubro de 2022, foi quando eu fiz a defesa. Eu estava na minha banca, o ministro Barroso, minha orientadora, a professora Patrícia Perrone, a professora Cristine Petter e a professora Paula Pessoa, que era naquele momento, acho que ainda chefe de gabinete da ministra Rosa. Eu apresentei essas propostas e houve algumas discussões. O ministro Barroso falou sobre algumas propostas e tal. Muito bem, a defesa se concluiu e aí eu fui adiante. E em dezembro de 2022, poucos meses depois, sai uma emenda regimental e essa emenda regimental contempla 2 pontos que você tratou. Que eu tratei, né? E lógico, eu não pretendo dizer que foram criações minhas, não, longe disso, porque isso era algo já debatido. Mas podem ter sido lembradas, né? Parece que talvez aquele episódio tenha gerado alguma repercussão. E o ministro Barroso foi receptivo às propostas, menos essa do relator. Ele, na banca, disse: olha, isso vai causar mais problemas do que soluções, então eu acho que isso não é um bom caminho. E a questão da descentralização, na visão dele, era algo que deveria realmente permanecer nas mãos do presidente. Ele se tornará presidente e terá essa competência a exercer, né? Isso, inclusive, Souto, gerou um pós-fácil. Eu tive que fazer, né, o livro já estava na editora, e eu tive que fazer um pós-fácil, que está aí no finalzinho do livro, para justamente contextualizar essa emenda regimental com as minhas propostas que estão aí no finalzinho do livro. Então, isso foi algo que trouxe para mim, Souto, uma satisfação muito grande de poder, de alguma forma, ter participado desse processo. Não sei se de forma determinante, também acredito que não, mas eu acho que, de alguma forma, as minhas propostas podem ter contribuído para um aperfeiçoamento do regimento interno do Supremo, que foi a minha intenção inicial, né? Quanto à pauta, especificamente, não houve nenhum avanço, então ela continua centralizada, né, na figura do presidente, e assim deve permanecer enquanto não houver um movimento, né, interno para que isso seja compartilhado com os demais ministros. A minha impressão, Souto, se me permitir um comentário, é que essa é uma atribuição que ninguém quer perder, né? Ela é tão importante que todos eles que estão lá esperam a sua presidência para poder exercer esse poder. Então, eu acho que essa proposta dificilmente terá espaço ali dentro do Supremo.
formar um colegiado, né? De um isso. colegiado decidir. Exato. Enquanto você falava, me ocorreu aqui que a sua proposta é que seja disseminado, digamos assim, né? O poder, né? Descentralizado em todos os 11. Isso. Talvez uma alternativa aí para você avaliar, talvez os 3 mais antigos do tribunal, os 4, não sei. Eu acho que isso ficaria difícil porque você termina gerando uma espécie de hierarquia entre né? eles, né? Pode ser. E uma coisa que uma das passagens que são muito curiosas, eu recomendo assim para quem quiser ler o livro, assim, o ministro Marco Aurélio tem passagens fantásticas. Ele chama a ministra Carmen de toda poderosa da pauta. Ele diz que mas isso é um problema só dela, né? Mas é porque esse caso das ADCs, ele era o relator e ela era a presidente, né? Então ele ficou muito enfurecido com a ministra Carmen, enfurecido assim, entre aspas, né? Ele estava fazendo o trabalho dele com essa decisão e ele falou isso, né? Que venceu a estratégia e ele tem outras passagens muito interessantes. E ele diz, olha, o presidente não exerce uma função hierarquicamente superior aos demais ministros. Ele é como é que ele fala? Ele é um cristal, eu não me lembro agora o termo que ele usou, mas um termo, uma expressão que gera a compreensão de que o presidente é um igual. Claro. Ele não tem estaria diferença administrando, entre né? os demais. Ele está ali, né? Administrando a pauta. Ele é um organizador dos trabalhos. Isso não torna ele uma figura proeminente para impedir, como impediu, que um caso pronto para julgamento e muito relevante fosse submetido. Então você ali tem nitidamente uma sobreposição da posição do presidente como aquele que pode sim obstar o julgamento de um caso, né? Isso gerou um embate muito grande. E tem diversos relatos que eu trago que são muito interessantes, assim, para quem gosta de história, né? Assim, para conhecer a história, é uma parte importante, né? descritiva. Tem que gostar de história. Exatamente. Você não consegue entender o atual sem reportar o então histórico. É muito, né? muito interessante. Então eu acho que isso geraria essa dificuldade, né? De você estabelecer uma hierarquia quando o regimento interno não estabelece. Então me parece que a melhor opção seria, de fato, descentralizar esse poder para que todos pudessem ter voz, né, na escolha desses casos. Né? Maravilha. Vitor, nós já estamos há mais de 1 hora já conversando aqui. Eu creio que ficaríamos muito mais, mas nós temos que ter um tempo pré-determinado. Claro. Eu deixo para você fazer suas considerações finais e, em seguida, fecho, né, o nosso primeiro programa. Muito bem, então, Souto, eu queria te agradecer mais uma vez. Assim, para mim é uma honra muito grande participar desse projeto e mais ainda participar desse projeto como o primeiro entrevistado. Né? Assim, é um momento muito importante para mim. Esse livro é o resultado de uma pesquisa de muitos anos, né? Então, assim, a gente, quando fala sobre ele, a gente vê um filme, né, passando na nossa mente, de tudo que a gente trabalho que deu, viveu, o trabalho que deu, as angústias que ele causou, né, assim, os cortes que eu sofri, né? Às vezes a gente escreve uma coisa, o nosso orientador diz, olha, isso aqui não, e aí a gente vai construindo. Mas, assim, eu fico muito feliz por essa oportunidade, quero, mais uma vez, agradecer a você e agradecer a todos aqueles que me auxiliaram na execução desse projeto. Fui eu que escrevi, mas eu não escrevi sozinho. Minha orientadora me ajudou muito, a professora Patrícia Perrone, a minha banca de qualificação com o professor Nitiche, com outros professores de igual importância, o professor Sérgio Nogiri, são pessoas que foi meu co-orientador, então são pessoas que me ajudaram muito. Então, agradeço a todos eles mais uma vez, a você, e deixo uma mensagem assim, para quem tiver interesse nesse tema, que busque o livro, né? Eu vou destinar esse livro para algumas bibliotecas, então para quem não tem a disponibilidade financeira nesse momento e quiser buscar, as bibliotecas terão esse livro à disposição. Quem tiver interesse de participar ou de pesquisar sobre esse tema, que é um tema assim, fascinante, eu acho que vale a pena a leitura.
Então, Souto, reitero mais uma vez meu agradecimento e fico à disposição aí para novos projetos. Bem, o agradecimento é nosso, a honra é nossa. O livro é muito importante, especialmente na quadra histórica que nós vivemos. Nós sabemos da posição do Supremo Tribunal Federal para o Estado brasileiro. Não precisa aqui elencar as dezenas de decisões relevantes que mudaram o panorama do país, né? Do social, né? Basta lembrar, por exemplo, a questão da união homoafetiva, né? Da criminalização também, da homofobia, tudo isso decidido pelo Supremo Tribunal Federal. O livro do professor Vitor Trigueiro é um livro ímpar, né? Porque trata de um tema pouco explorado, e ele é uma tese de doutorado, de modo que recomendo a leitura. E meus alunos vão assistir essa entrevista, Vitor, porque eu ministro aula de Constitucional 3 e diz respeito a controle, controle de constitucionalidade, de modo que nós estamos felizes com o resultado. A entrevista você expôs de forma muito percussiente, né, e foi muito firme nas suas colocações, e que demonstra a densidade da pesquisa. Eu quero agradecer a equipe da AGU, todos que estão aqui, agradecer a você, Vitor, e até a próxima.